E eu quero, nesta noite, falar um pouquinho sobre esse tema que é a oração. Eu acredito que, eu não vou fazer promessa, mas eu tenho a impressão que o nosso culto hoje vai ser bem rápido. É uma reflexão baseada no texto bíblico e no espírito de profecia. Ellen White, que cremos ser a profetisa do Senhor, uma mulher usada por Deus e nos traz instruções até hoje, a luz menor, assim que nós a chamamos, em função da luz maior, que é a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo um texto, que é o texto-chave, o texto de abertura. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, pegue-a, ou no seu tablet, no seu celular, não importa, para que você possa ler junto conosco. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 1, tem uma ordem. É uma ordem, está no imperativo esse texto. Mas começa ali a introdução de uma parábola que Jesus contou, mas esse primeiro verso que nos interessa nesta noite. Lucas 18, verso 1. Vou ler aqui na versão que eu tenho aqui no meu celular. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí nós podemos encontrar a palavra do próprio Cristo se dirigindo aos seus discípulos, às pessoas que estavam ali ao redor dele, contando uma parábola. Mas na introdução tem essa questão muito direta, onde diz assim, sobre o dever de orar. Dever de orar quando? Em que momento? O dever de orar sempre. E em função desta oração, diz não desfalecer. Eu não sei se você tem uma tradução diferente desta minha, mas eu fiquei pensando, o que significa desfalecer? Não te lembra uma palavra? A palavra desânimo, a pessoa perder esse entusiasmo. E a palavra entusiasmo, ela no grego quer dizer enteos. Você sabe o que quer dizer enteos? É entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro. É Deus que dá aquele ânimo, aquela vida, a esperança de você olhar o futuro, se manter adiante das adversidades. E quando a pessoa desfalece, ela perde esse ânimo, ela perde o vigor, ela perde a vontade de viver, ela perde a fé. E aí vem, então, Jesus dizendo assim, olha, existe esse texto sagrado, onde o próprio Cristo, falando aos discípulos, ele conta uma parábola onde ele queria que eles entendessem que orar é um dever e que orar deveria ser uma constante na vida do cristão. E, em função de estar conectado com Deus o tempo todo, ele não desfaleria, ou não teria... Que palavra que eu uso aqui agora? Ele nunca ia desfalecer, é isso. Ele nunca ia desanimar com esse contato com Deus diariamente. Irmãos, a gente já sabe, nós estamos na carreira cristã há algum tempo, mas nos meus pedidos de oração ali no chat, eu mencionei ali algumas pessoas que são recém-batizadas na nossa igreja. Se batizaram nesse ano. E você sabe que num contexto de igreja aberta, presencial, a gente vai se desanimando na fé, em meio à pandemia, isso é mais possível ainda. E eu peço que vocês orem a favor das 15 pessoas que se batizaram aqui no distrito de Cotia, da Igreja Central de Cotia, que é o Caputero Leonor e a Igreja Central. Nós tivemos a alegria de, neste ano, 15 pessoas, em meio à pandemia, tomarem a decisão pelo batismo. E essas pessoas, algumas delas foram batizadas, como a Tatiana, no nosso Drive Church, e ela não teve nem chance ainda de vir à igreja num culto. Então,
É uma pessoa que passou esses meses todos, aceitou a Jesus, foi batizada, mas ainda não congregou com os irmãos na nave, na igreja, no templo. Vamos orar por essas pessoas, para que elas não desfaleçam, não desanimem da fé. Continue firme. E se você que está assistindo o culto agora é um desses membros que foram batizados neste ano, calma, a pandemia vai passar. Mesmo que os governantes digam e torçam e vibrem quando os cientistas descobrem que a vacina teve um pequeno problema e a pessoa solta rojão, não se preocupe, a vacina vai dar certo. E pela graça de Deus seremos vacinados e poderemos voltar a congregar. Irmãos, um outro aspecto que eu queria compartilhar com vocês é que lá no texto de Ellen White, num livro que eu recomendo para vocês, o livro se chama Ciência do Bom Viver. Existe um capítulo que é um capítulo-chave para as pessoas que buscam oração. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu recomendo veementemente que você possa buscar na internet ou na sua literatura, que alguns têm a coleção de Ellen White em casa. Procure o capítulo Ciência do Bom Viver. O capítulo tem o título de Oração pelos Doentes. É um capítulo próprio para a quarta-feira e para a gente ler, reler. Eu, geralmente, quando vou fazer uma visita, alguém que me pede, pastor, o senhor pode vir aqui para fazer uma unção baseado lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, ali, que fala que a oração do justo pode muito na sua eficácia. Se está alguém doente, chama o presbítero para que ele unja com óleo, Tiago, capítulo 5, verso 16. Então, ali, as pessoas que me convidam, geralmente, irmãos, eu peço assim, olha, eu vou fazer a visita, eu vou te ungir. Mas tem um pré-requisito, você precisa ler o capítulo 16. Ciência do Bom Viver, porque dependendo do livro o capítulo muda um pouquinho, mas o título é o mesmo, Oração pelos Doentes. Você precisa ler esse capítulo. Eu vou ler um trecho, que está logo na introdução. Ellen White começa justamente dizendo assim, a Escritura diz que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. O texto que a gente acabou de ler, Lucas 18, verso 1. E ela comenta da seguinte forma, irmão, preste atenção. Ela diz que a gente deve orar, baseado no texto, e ela comenta que se há um tempo em que os homens sintam necessidade de orar, é quando lhes faltam as forças e a própria vida parece lhes fugir. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte, irmãos, eu e você temos a tendência de quando as coisas estão ruins, quando a saúde está indo embora, quando você está no leito de um hospital, geralmente é o momento quando mais a gente clama ao Senhor. É um momento de angústia. Isso é natural ao ser humano, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Por quê? Ela diz o seguinte, irmão, frequentemente os que estão com saúde esquecem as maravilhosas misericórdias a eles feitas continuadamente, dia após dia. Não rendem a Deus tributo. Por que eu decidi, eu me lembrei desse trecho e decidi compartilhar com você através de um sermão? Deixa eu contar para vocês, irmãos. Eu, como pastor, naturalmente, sou muito procurado essa semana mesmo. Essa semana, ontem, alguém me ligou para interceder a favor de uma pessoa que estava, um casal que estava com dificuldades na fé, estavam meio fracos na fé, e falou assim, pastor, o senhor pode ligar, fazer um contato, mandar uma mensagem? Eu falei, claro, vou fazer isso. E hoje eu fiz contato com essas pessoas, orei por elas, para fortalecer o ânimo, dar mais ânimo para essas pessoas que estão desfalecendo na fé. Mas no sábado passado, eu encontrei um casal que eu me senti muito feliz, porque quando eu encontrei esse casal, que é diferente do de ontem, é outro casal, eu encontrei no sábado. E eu fiquei feliz porque eles estavam juntos. E este casal,
há uns 2 meses atrás, me procuraram também, pedindo que eu orasse por eles, porque eles não estavam muito bem no relacionamento deles. Estavam a ponto de se separar. E eu orei por eles, pedi que Deus intercedesse na vida deles. E o tempo passou, não tive mais notícia. Sábado passado eu encontrei os 2 juntos, irmãos. Fiquei feliz da vida. Só que eu cheguei perto da pessoa, da irmã, no caso, que me pediu oração, e falei assim: irmã, quando vocês receberem a bênção, avisa o pastor para ele parar de orar. Tem 2 meses que eu estou orando por vocês, vocês estão juntos. Graças a Deus por isso. Mas, às vezes, não é a primeira pessoa que acontece isso, irmãos, que pede para eu orar por uma situação, aí Deus age, acontece a bênção e a pessoa me liga. O que eu quero dizer, irmãos, é que o ser humano, a gente tem uma tendência natural de, por exemplo, só lembrar de ligar para o pastor quando tem um problema. Mas quando o problema passa, não liga: ó, pastor, para de orar porque já resolvi. Mas se isso acontece comigo, imagine com Deus. É isso que Ellen White está chamando a atenção. Muitos de nós não lembramos de agradecer, de se conectar com Deus quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão bem. Mas geralmente a gente corre para Deus quando? Quando as coisas vão mal. E ela comenta assim: ao sobrevir a doença, Deus é lembrado. Irmão, o ser humano, ainda bem que Deus não é como a gente é. Diversas situações. Se você fosse Deus e olhasse para você mesmo, acho que você mandava um raio na tua cabeça. Não é assim? A gente é duro. Mas Deus não nos trata como nós merecemos. Eu até citei para vocês aqui anteriormente o Salmo 103, verso 10, que tem essa frase que eu gosto muito. Salmo 103, verso 10. Deus não nos trata como nós merecemos. Nós mereceríamos a cruz, nós mereceríamos a morte eterna. E Ele nos trata com amor, com carinho e com dedicação que só o Pai Celestial pode ter conosco. E aqui Ellen White usa justamente essa linha de pensamento. Na continuação do texto, ela diz assim: quando a gente tem a bênção, a gente não lembra de Deus. Quando o aperto vem, a gente lembra de Deus e corre para Ele. Deus é lembrado na hora da doença, na hora da aflição. E ela continua dizendo assim: ao faltarem as forças humanas, sentem os homens a necessidade do auxílio divino. E nunca o nosso, aí é a coisa mais linda, irmãos, nunca o nosso misericordioso Deus se afasta da alma que para Ele, em sinceridade, se volve em busca de auxílio. Por que eu estou dizendo que Deus não é igual a gente? Porque a gente é vingativo, né? A gente fala: quando estava tudo bem, quando você estava cheio da grana, quando você estava com saúde, você não me procurou. Agora aí que está na daí, vem atrás de mim com o rabinho entre as pernas. Não é assim que o ser humano faz? Deus não é assim. Por incrível que pareça, irmãos, a gente está bem de saúde, tá com dinheiro no bolso, como diz a música que está aí perto do Natal, né? Saúde para dar e vender. A gente esquece de Deus. Aí quando a gente vai igual o filho pródigo, comer as bolotas lá dos porcos, quando a gente está na miséria, a gente lembra de Deus. Deus não é igual a gente que fala assim, joga na nossa cara: ah, agora você está voltando, né? Agora que você perdeu tudo, agora que você está em cima da cama aí doente. Deus não é assim. Ele nos recebe, apesar da nossa ingratidão. Deus é maravilhoso. Ainda bem que Deus não é como eu e você somos, irmãos. Graças a Deus que Ele não é igual a gente. Ele não nos trata como um ser humano. No toma lá da cá. Você não me atendeu, você não veio atrás, você não foi na igreja, agora está aí em cima da cama pedindo uma bênção? Não vou dar. Não é assim que Deus é. Ellen White usa essa expressão que eu acho linda. E nunca o nosso misericordioso Deus se afasta da alma que para Ele, em sinceridade, se volve em busca de auxílio. Ele é o nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. Parece essa expressão aqui, Deus é o nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. O que lembra você que é casado? Voto matrimonial. Prometo amar,
respeitar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Deus é desse jeito. Mesmo quando a gente é ingrato, Ele continua com braços abertos, como o pai lá do filho pródigo. Poderia dizer: filho, você não gastou toda a herança? Você não queria que eu morresse? Porque para pegar a herança em vida é como se dissesse: pai, morre para eu pegar a herança que me pertence. E você foi, e eu estou aqui te recebendo de braços abertos, porque você é meu filho amado. O meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Esse é o pai. Nós somos o filho pródigo. Mas eu quero clamar a você, em nome de Jesus, irmãos, você está bem? Eu vi uma pesquisa que, em meio a essa pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. Mas um pequeno grupo da sociedade ficou mais rica ainda, sabia? Durante a pandemia. Ganhou mais dinheiro ainda. E talvez, não sei, eu esteja falando com alguém que a pandemia não fez nenhuma diferença financeira para ele. Continua ganhando o mesmo salário, está bem empregado, está com saúde, não foi acometido da Covid, tem motivos de sobra para louvar o nome de Deus, mas não tem jeito. Não espere a doença chegar, o desemprego bater a porta. Louve ao Senhor agora. E você pode louvar ao Senhor ajudando, quem sabe, quem está doente, consolando aqueles que estão desconsolados. Você pode louvar a Deus dando a sua oferta, direcionando para aqueles que precisam. Maneiras práticas de dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque em meio a essa pandemia eu não fui atingido no emprego, na saúde. Louvado seja o teu nome. Seja grato ao Senhor. Quero ler com vocês os textos bíblicos que Ellen White citou aqui para dizer dessa capacidade divina de compaixão e de amor por nós incondicional. Salmo 103, verso 13 e 14. Salmo 103, verso 13 e 14, está escrito: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe a nossa estrutura, Ele nos conhece e sabe que a gente é muito frágil, né? O ser humano é muito frágil. O outro texto escolhido por Ellen White, no trecho aqui do Ciência do Bom Viver, é o Salmo 107, verso 17 e verso 18. Salmo 107, verso 17 e verso 18. Por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, os homens são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. É a descrição de uma pessoa doente. Quando a gente está com algum tipo... Por exemplo, você está com uma gripe forte, uma das coisas que é atingida é o nosso paladar, a gente perde a fome, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu sou o menino mais novo, tenho uma irmãzinha minha, mas entre os meninos eu sou o mais novo. Mas quem nunca, como eu, ficava pensando assim, quando meu irmão adoecia, o meu pai ia e comprava uma maçã e iogurte e trazia para ele, porque ele estava sem apetite de comer arroz, feijão, e eu ficava lá na minha infância fantasiando. Ai, como eu queria estar doente para comer maçã e iogurte. Mas quando eu ficava doente, quem disse que eu tinha vontade de comer maçã e iogurte? Quando a gente está doente, a gente perde o paladar, né? Perde a fome. E aqui o salmista está descrevendo: a sua alma aborreceu toda a comida. Uma pessoa que, às vezes, por decisões erradas, acaba ficando doente nesse contexto aqui. E, finalmente, aqui, Ellen White, ela cita o Salmo 107, verso 19 e 20. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Como este, tem muitos outros textos na Bíblia mostrando o grande amor de Deus comigo e contigo. Nesta noite,
eu queria que você ficasse com essa mensagem na sua memória. Não deixe para buscar a Deus somente quando você estiver em grande necessidade. Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar, Ele vai te ajudar. Mas bom seria, irmãos, que nós estivéssemos com o pensamento de louvar a Deus quando a gente está bem, feliz, com saúde, com dinheiro no bolso, com prosperidade, como alguns de nós que estamos neste culto estamos exatamente agora, cheio de motivos para louvar o nome de Deus. E mesmo na doença, continuamos tendo motivos para louvar o nome de Deus, porque Ele continua sendo misericordioso conosco. Que o Senhor te abençoe, que aumente a sua fé, que a gente creia realmente na palavra do Senhor. E aí, continuaremos nesse caminho que é estreito, mas o final dele é a vida eterna com Jesus, o nosso grande sonho.